Olá, amigo, irmão, você que está nos assistindo agora. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre si o teu rosto e te dê a paz. Números 6, 24 a 27. Com esta bênção sacerdotal, eu saúdo você que está nos assistindo agora e seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, cujo o nosso tema do trimestre é o caráter do cristão moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Lição será a lição de número 3, que será ministrada no dia 16 de abril de 2017, domingo, que tem como título Melquisedeque, o Rei de Justiça. E para dizer a você, eu sou o pastor Adão Rosa, aqui da Assembleia de Deus da Graça Ministério Ibis, em Vila Velha, no Espírito Santo, cujo nosso presidente do ministério é o pastor Levi Aguiar de Jesus Ferreira. Eu sou um dos pastores auxiliar nessa igreja. E a minha função hoje, nós trabalhamos com a classe de casais. Quando eu falo nós, eu e a minha esposa, irmã Eliamara, que somos casados há 35 anos, temos 3 filhos e 3 netos, bênçãos de Deus em nossas vidas. E também eu trabalho ministrando na classe de casais, uma classe ali que com 3 professores nós trabalhamos revezando e ministrando a palavra de Deus. Aí você pode imaginar aí uma revista para casais. Olha, querido, nós trabalhamos com a mesma revista da CPAD, a qual você deve ter aí, você tem trabalhado. Nós adaptamos a linguagem para uma forma de uma classe de casais. Então você que não tem uma classe de casais aí na sua igreja, no seu ministério, poderá estar implantando. E nós estaremos aqui divulgando as lições para trazer também um suporte para você estar levando para a sua igreja. Não é a lição propriamente dita. Nós trazemos algumas palavras e você poderá estar usando em sua igreja. O textual deste domingo diz da seguinte forma: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 14. Verdade prática nos diz: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é sumo sacerdote, perfeito e eterno. Queridos, Melquisedeque, se você for ler a história de Melquisedeque, você não vai achar a genealogia de Melquisedeque, que segundo a Bíblia diz, você vai ler aqui, ele não tem início e nem se conhece o seu fim, onde nós podemos ouvir, vai ler durante a revista, que o comentarista diz que provavelmente, ou que Melquisedeque morreu, mas não se tem escrito sobre a morte de Melquisedeque. Nós sabemos que no entendimento, se ele assim pesquisou, entendeu e assim entendeu, nós respeitamos. Mas dizer que não existe tal dia, tal hora, tal forma, Melquisedeque morreu. Segundo a Bíblia diz, né, ele também não teve princípio de dias nem fim de dias. Então não se sabe quando o Melquisedeque morreu ou tenha tido fim. Mas sabemos de uma coisa, queridos, que Cristo é sacerdote eterno, segundo o que nós lemos aqui, a ordem de Melquisedeque. Bom, vamos entender um pouquinho aí. Neste contexto aqui, Abraão e Melquisedeque, não se conhecia ainda sacerdote, sumo sacerdote. Abraão não conhecia isso ainda. Pai da fé. O povo hebreu estava sendo ainda formado. Então não tinha ainda essa colocação, essa divisão. Mas a Bíblia traz que Abraão saiu para uma batalha. Queridos, é bom entender que Abraão saiu para essa batalha em defesa a seu sobrinho Ló. Interessante que Abraão, nessa batalha, levou um contingente, vamos assim dizer, de 318 criados
E o comentarista diz ainda mais, olha só. Nascidos em sua casa, derrotou os invasores e libertou Ló e a sua família. Por que, irmão Adão, você está trazendo aqui 318 criados? Queridos, que eu quero dizer aqui que esses 318 homens ou criados batalharam a noite toda, na escuridão da noite. E o interessante, você vai entender aqui, que entre eles não feriram um ao outro. Se identificavam pelos gestos, forma de andar, forma de lutar. Vamos entender assim. Porque eles eram nascidos na casa de Abraão. Eu quero entender, tudo bem, pode ser, são famílias diferentes, não tem problema não. Mas eram nascidos em um mesmo lugar. Eu vou chamá-los de irmãos. Você que reúne no mesmo lugar, você que reúne já há anos. Ah, eu nasci nessa igreja, não estou falando que nasceu aqui, vai morrer aqui, não é essa a colocação. Eu quero dizer que o Brasil inteiro, nós irmãos, batalhamos uma mesma batalha, uma mesma guerra, em prol de um único rei, de um único Deus. E o interessante é que não importa a escuridão da noite, se dia, irmãos não fere irmãos. O que eu entendo aqui é que esses 318 criados de Abraão, um não feriu o outro, não teve incidente de machucar, de ferir. Somos todos cristãos, irmãos, feito filho de um só Deus. Às vezes eu me pergunto, quantas vezes nós ferimos, machucamos ou somos feridos e não entendemos, lutamos na mesma causa? Talvez eu estou trazendo essa lição agora para um obreiro ferido, um pai ferido pela filha, pelo filho, uma mãe magoada com seu esposo ou um esposo magoado com a sua esposa, irmãos nascidos, criados em uma mesma família, se ferindo, se machucando. Ei, a nossa luta não é terrena. Eu não luto, não tenho combate contra você. São as potestades no ar. É contra o inimigo maligno, conhecido como o diabo. Por que se ferir? Por que se machucar? Pai, mãe, irmãos, está nos ouvindo? Nesse contexto aqui, você pode batalhar a noite toda. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria vai ser completa se todos saírem ilesos. Aí você fala, irmão, não é possível. Já machuquei tanta gente, já fui tão machucado, injustiçado. Então está na hora da gente mudar, né? Então essa batalha não teria o rei de justiça, como o título aqui. Precisamos, queridos, definir irmãos, amigos, filhos de Deus, professando a mesma fé, nascidos de um mesmo sangue. Eu vou trazer até aqui, nascidos do sangue, regenerado pelo sangue de Jesus. Precisamos estar unidos, sermos unidos. Ser valente, diz o Indar. Pelejando, vamos pelejar. Vamos lutar em prol da causa do Mestre. Se sua família te feriu, filho, se seu pai te feriu,
mãe, se teu esposo ou esposa te feriu ou vice-versa. Vamos fazer o seguinte, querido. Vamos aprender como se batalha no escuro, como se luta no escuro, sem ferir seu irmão. Bom, seguindo em frente, queridos, vai falar, como, irmão Adão, vou aprender o general, o sumo sacerdote? Jesus nos traz ensinamento, ou examinai as escrituras. Você quer ter nelas vida eterna. Basta dizer, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Bom, eu não quero aqui enumerar qual seria a causa de estarmos talvez ferindo ou sendo feridos. Não vou enumerar a causa. Eu quero chamar a atenção para a batalha na noite toda. E irmão não fere irmão. Amém, queridos? Eu quero chamar a atenção também para uma atitude de Melquisedeque. 318 homens lutando. Não temos aqui na Bíblia que Abraão tenha trago provisões. E nem daria tempo, foi uma guerra rápida. Vamos falar, né? No exército seria a turma do rancho. Esses 318 homens de manhã estavam famintos, com muita fome. Já passou a noite acordado? Ou quem trabalha na noite, quando vai dando 4 e pouco, 5 horas da manhã, meu Deus, que fome! Precisamos comer alguma coisa. Aí me chama a atenção de Melquisedeque, que já pela manhã, ele vem até Abraão, abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E Melquisedeque traz em sua mão, traz consigo pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Pastores, obreiros, chama-nos a atenção. Quando amanhece, o que será que nós estamos esperando? As ovelhas trazer provisões em nossa casa? As ovelhas trazer algo que possa nos fazer bem? Não é errado, não. Ovelha que tem carinho com seus pastores, que isso? Pode ter. Ovelha que trata bem o seu pastor, sim, amém, glória a Deus. Mas eu quero dizer que o sacerdote tem pão pela manhã para levar para aqueles que estão na batalha. Eu quero entender, isso eu estou falando de maneira humana, que Melquisedeque, para preparar pão e vinho para 318 criados, tinha Abraão ainda, vou botar 319. Não tem escrito que ele tinha ajudantes. Eu não sei se Melquisedeque tinha servos. Mas eu sei que eu quero entender que ele preparou pão para de manhã, bem cedo, servir o povo de Deus que estava naquela batalha. Eu quero chamar a sua atenção, amigo obreiro. Não espere que suas ovelhas vão trazer para você. Tenha em suas mãos pão, vinho,
alimento. Eu estou falando mãos, é aquela palavra amiga também. É aquele obreiro, aquele pastor sempre pronto a servir aos seus membros. Porque o Filho do Homem também, olha só a palavra, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Pronto, o sacrifício da cruz está feito. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Nós fomos resgatados e aprove Deus nos fazer representante, vou chamar assim, aprove Cristo nos deixar como seu representante. Para quê? Para servir o povo dele aqui na terra. O que eu estou querendo dizer claramente para você, que nós não devemos esperar ser servido pela sua igreja, mas estamos prontos a servir, estamos ao serviço. Eu ainda lembro bem, quando menino, aqueles pastores que, sem ajuntar muitas coisas, eu vou falar ainda da segunda parte aqui, tá? Sem juntar muita coisa ainda, saía a pé, no lombo do animal. Pastores que andavam horas para levar talvez uma palavra amiga a uma família que morava distante. Ah, irmã, hoje ninguém mora distante, todo mundo mora na cidade, amém, glória a Deus. Mas não diminui o nosso trabalho. Os problemas são maiores, a fome é maior. Quantas vezes em sua cidade, aqui mesmo, na minha cidade, quantos suicídios acontecem? Quantos perecem? Eu tenho levado pão e vinho, o alimento a essas pessoas. Nós temos levado. Estamos trabalhando à noite para fazer isso. Reflexão. Bom, e diz aqui, Hebreus 7, diz a seguinte, leitura em classe. Não entrei no comentário, nada disso, mas se eu não tiver tempo de ler qualquer citação aqui, já estou trabalhando no decorrer da lição. Porque isso não é a lição propriamente dita. São argumentos para você levar para a sua classe. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, Salém que mais tarde vem ser Jerusalém, ou cidade da paz, ou diz adiante, que é rei de paz. Olha só, versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aqui, aquilo que eu falei, você vai encontrar adiante uma citação que ele tenha morrido, mas aqui não diz que tenha morrido. Minha interpretação da seguinte forma, queridos, e diz mais ainda, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos, ou despojo, que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei,
de tomar dízimo do povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas cujo aquele a genealogia não é encontrada entre eles, tomou dízimos de Abraão e o abençoou, o que tinha as promessas. Vou ler logo para terminar aqui toda a leitura em classe. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Versículo 17. Porque dele assim se testificou: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Delicado. Entregou Abraão o dízimo a Melquisedeque. Ao dizer ou ao falar sobre o dízimo, podemos talvez levantar, crer, ou uns dizem, hoje em dia, o dízimo não é bíblico hoje. E realmente, querido, não estou falando que não é bíblico, não. Nos evangelhos, nas cartas de Paulo, Pedro e outros, você não vai encontrar a prática do dízimo. Nem Jesus. E aí? Será que acabou a prática do dízimo? Queridos, no tempo temos o sacerdócio levítico, dizimar era obrigação. Lei escrita, lei dita por Deus. Hoje, o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, você entender um pouquinho. No julgamento de Jesus, o cedro que acompanhava o sacerdócio foi quebrado. Forma de cajado, vou assim dizer, dizer cedro, chamar de forma de cajado. Foi quebrado pelo sacerdote da época. E ali institui o fim do sacerdócio levítico. E que você vai ler na Bíblia antes disso aí, quando os levitas recebem as suas cidades, não quer dizer que acabou o sacerdócio levítico. Eles continuam trabalhando e servindo. Músicos, ou entender minha colocação, tá? Talvez como médicos, doutores, escritores, pregadores, da forma geral. Hoje, né, inclusive, até dizem, né, que quer chamar de levita, tem que ser um músico ou um instrumentista. O levita não fazia só isso não, tá? Muito mais do que isso. Com o fim do sacerdócio levítico, a lei do dízimo também encerra, que mudou o sacerdócio. A lei é nova, mas isso não quer dizer o fim do dízimo. Por quê? Abraão, quando dizima aqui, não tinha lei do dízimo. Abraão não conheceu o sacerdócio levítico. Ele era o início. Como Abraão dizimou? Tu és sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O que eu quero dizer para você, antes de ser obrigação, o dízimo nasce no coração.
O dízimo é voluntário. O dízimo, dizimar, hoje é por amor. Eu quero, eu gosto. Eu não gosto muito de citar Malaquias 3,10 para dizer que você tem que trazer os dízimos. Porque neste período, ou pouco antes, o dízimo ainda não era movimentado por forma financeira ou dinheiro. Era grãos, alimentos, outras formas também. Eu quero dizer que hoje, o que você sente no coração de benefício que Deus tem te feito a sua família, quantos testemunhos nós damos em época de crise. Nós vemos cristãos, nós mesmo no Brasil, quem não está passando por dificuldade e aperto? Praticamente todos nós. Mas quem não pode dizer, eu tenho sido abençoado? Que conta é essa, né? Aperto, dificuldade, bênção. O que darei ao Senhor, ou farei ao Senhor, por tão grandes benefícios? Não é só dizimar não, tá? Dizimar pelo coração é fazer ao Senhor um grande benefício. A igreja local necessita de ser cuidado por nós. Não precisa, querido, de recibos, letras escritas, me botar medo para dizimar, porque eu sinto no coração. Abraão chegou ali, olha, tu és sacerdote? Estou botando a colocação da conversa 2. Ah, sou sim. Toma, isso é de Deus. Eu estou doando, estou dando, estou dizimando a Deus. Que coisa gostosa. Coisa triste quando nós estamos na igreja e passamos períodos sem entregar o dízimo do Senhor. É de trazer, é de dar tristeza. Porque isso é voluntário, isso é do coração. Isso não é de escrita. Queridos, cabe aqui uma colocação sobre mordomias. Neste período do dízimo, da forma ou do sacerdócio araônico, não tinha INSS, né? Previdência. Pois está tão discutido, né? Se vai aposentar, se não vai. As viúvas, os órfãos, não tinha com que se alimentar. O dízimo era usado para o alimento, para o sustento da igreja do Senhor, da casa do Senhor. Não era privilégio de alguns, não estou dizendo que tem sido hoje não, tá? Não estou aqui para julgar, porque não sou eu juiz para julgar alguém. Muito pelo contrário, totalmente dependente da bondade de Deus. Hoje você fala, hoje tem INSS, hoje tem muitas coisas, mas mesmo assim, querido, a igreja do Senhor ainda tem que ser responsável por ação social voluntária. Está aqui, eu, minha família, minha mãe, meu pai já dorme no Senhor. Tivemos um período quando criança, que meu pai viajando, levou um período grande sem enviar o dinheiro para o sustento nosso ali.
minha mãe e nós passamos grande aperto. E aí? Me lembro como hoje, querido. Me emociono. Bom, me sinto emocionado quando lembro. Isso me traz à memória que minha mãe saía em direção à igreja Assembleia de Deus em Cachoeiro do Itapemirim, ali na rua Samuel Levi, e para alegria nossa, quando a mamãe chegava com cesta base, eu me emociono. Com alimento, eu quero dizer para você que era alegria, e a igreja nos sustentaram por um grande tempo. Eu quero dizer a você, dizima, contribui, oferta então, oferte. Seja você hoje o cooperador dessa obra. Muita gente ainda depende que você faça isso. Pastores, igreja, faça a obra social. Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa lição, em pouco tempo, não tenha um tempo muito longo, possa contribuir para que você seja um obreiro, um servidor da casa do Senhor, com excelência, voluntário. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.